Olá pessoal, aqui é o professor Jeová Canhete. Hoje nós vamos para a aula número 2 do segundo reinado, conforme havíamos dito no vídeo anterior. Tá? Então só para a gente organizar aqui, eu falei para você que o segundo reinado foi o período mais longo de um mesmo governante na história do Brasil, né? Dom Pedro II ficará 49 anos no poder, quase meio século, e nós didaticamente estamos dividindo esse período, o segundo reinado, em 3 momentos. Um primeiro momento, os primeiros 20 anos, de 1840 a 1860, da posse de Dom Pedro II, até ali quase já na Guerra do Paraguai, nós tivemos crises internas. Esse primeiro momento é marcado por crises internas. Crises que advêm lá do período regencial, crises que surgirão no próprio segundo reinado, como a Revolução Praieira, que nós já falamos, e a grande estratégia do imperador e do império é conciliar as lutas políticas entre liberais e conservadores, que por si só também ocasionavam várias crises dentro do Brasil nesse momento. Então, com a política de conciliação, Dom Pedro consegue finalizar ali, ou pelo menos estabilizar a relação entre liberais e conservadores. Economicamente, eu falei para vocês que o Brasil vivia de agroexportação, como praticamente toda a sua história. Os produtos são o algodão, o cacau e o café. O café vai ganhando cada vez mais protagonismo, cada vez mais importância, a partir de 1850, principalmente, tá? A ponto de, lá na República Velha, se tornar disparado o principal produto da balança comercial brasileira. Perfeito? O café começa a ser produzido no Vale do Paraíba, uma faixa agrícola entre Rio de Janeiro e São Paulo, e depois se desloca para o oeste paulista. O café era cultivado por mão de obra escrava, mas aí eu falei para você no finalzinho da aula passada de que o Brasil foi o último país do mundo, dos países livres do mundo, a abolir a escravidão. Então isso impunha uma série de pressões internas e externas sobre o governo brasileiro para que ele pudesse conduzir o país à abolição. No âmbito externo, quem mais pressiona é a Inglaterra. Falávamos disso na aula passada, e ela pressiona porque ela está interessada em abrir mercados consumidores. Não tem nada a ver com questão humanitária, não tem nada a ver com direitos humanos, não tem nada a ver com a ética religiosa dos ingleses, absolutamente. Tem a ver com a necessidade de mercado consumidor de uma Inglaterra que está promovendo não mais a primeira, mas já a segunda Revolução Industrial. Então a Inglaterra vai pressionar, inclusive adotando leis no parlamento inglês, como a lei do Bill Aberdeen, de 1844, que é uma lei de proibição do tráfico negreiro, do tráfico atlântico. Então, eis aí a pressão da Inglaterra. Essa pressão inglesa, dando continuidade, ela também é um desdobramento de uma espécie de retaliação que a Inglaterra está tomando por uma medida econômica que foi tomada pelo ministro das Finanças, da Fazenda, do governo Dom Pedro II, Manuel Alves Branco. O que aconteceu? O Brasil aumentou o seu volume de exportações, por exemplo, de açúcar, de café, de algodão. O algodão, por exemplo, por causa da Guerra Civil Norte-Americana, o Brasil se beneficiou disso. O açúcar, por causa das crises no Caribe, tabaco, açúcar. O cacau, porque é de fato uma novidade, está entrando no mercado internacional nesse momento. Então nós temos um volume de exportações, nesse momento, a partir de 1850, muito maior do que tínhamos tido anteriormente. É um momento de economicamente muito proveitoso, vantajoso para o Império do Brasil, certo? Então nós temos capitais que estão entrando aqui no Brasil, A libra inglesa está entrando, nós estamos vendendo e recebendo em libra. Então nossa balança comercial, pela primeira vez na história, desde a independência, ela é superavitária. Nós estamos vendendo mais do que estamos comprando. Isso gera dinheiro em caixa. Foi aí, com esse dinheiro em caixa, que o ministro de Dom Pedro II, Manuel Alves Branco, resolveu adotar uma tarifa chamada Tarifa Alves Branco. Ela é de 1840.
Olha, o que essa tarifa Alves Branco estabelece? Ela eleva tarifa alfandegária para produtos importados, principalmente para produtos ingleses. Ela vai na contramão de tudo que vinha acontecendo desde de Dom João para cá. Você está lembrado que desde Dom João, abertura dos portos, redução de tarifas, Dom Pedro também promoveu facilitação de entrada de produtos ingleses, né, e tudo mais. E então essa medida agora ela vai na contramão. Ela eleva a barreira alfandegária para produtos importados. Ela acaba sendo a primeira medida protecionista brasileira, né? A tarifa Alves Branco. Qual a ideia do Manuel Alves Branco? Se eu tenho dinheiro em caixa, né, eu vou usar esse recurso para dinamizar a economia brasileira. Então é nesse momento, por exemplo, que nós teremos aí investimentos, nós teremos, por exemplo, por parte do Império, o financiamento de um projeto industrial, chamado Surto Industrial, do qual o grande personagem é o Barão de Mauá. Eu deixo para falar dele lá na frente, mas só adiantando aqui para você, o projeto industrial, o Surto Industrial, né, onde o grande protagonista será o Irineu Evangelista de Souza, né, o Barão de Mauá, tem a ver com essa tarifa Alves Branco. Claro, a Inglaterra não gostou disso. Claro que não, porque os produtos ingleses agora estão sendo sobretaxados, eles entram no Brasil aqui em condições desfavoráveis, né, junto à concorrência. E a Inglaterra não gostou disso, os empresários ingleses não gostaram disso. E uma forma de retalhar essa medida do Alves Branco é pressionar Dom Pedro II, inclusive com a questão que envolve a escravidão, o tráfico negreiro. Por isso que em 1844, tá, na verdade, corrigindo aqui, a tarifa Alves Branco é de 1844, não 1840. Por isso que no mesmo ano da tarifa Alves Branco, 1844, o parlamento inglês aprovou a lei do Bill Aberdeen, que, eu repito, é uma lei de proibição do tráfico negreiro através do Atlântico. É uma retaliação, é uma resposta que a Inglaterra está dando à tarifa que foi adotada aqui no Brasil pelo ministro Manuel Alves Branco. Tudo bem? Então tem esse elemento econômico. É uma pena porque com a retaliação inglesa, tá, mais adiante, Dom Pedro II vai recuar desse projeto, que era um projeto de emancipação econômica do Brasil, que era um projeto de industrialização. E no recuo, lá adiante, nós teremos a falência do Barão de Mauá, né, que não é a falência do Mauá, é a falência de um projeto econômico de país, né, um projeto industrial num país que era agrário e escravista, né? Falaremos disso mais adiante. Perfeito? Muito bem. Em 1844, então, a lei do Bill Aberdeen, né? Sendo assim, por essa pressão inglesa, em 1850 nós temos a lei, aqui no Brasil nós chamamos de Lei Eusébio de Queiroz, tá? Ela está lá na frente, depois eu vou falar disso. A Lei Eusébio de Queiroz, ela é uma resposta, não é uma resposta, ela é uma lei brasileira, uma versão brasileira do Bill Aberdeen. É a mesma coisa, é uma lei de proibição do tráfico negreiro, só que é uma lei brasileira. É a resposta que o parlamento brasileiro está dando à pressão inglesa. Mas falaremos disso mais adiante, quando estivermos falando de abolicionismo no Brasil, tá? Vale salientar que, para o lugar desse escravo, que já começa a ser substituído no Brasil, Dom Pedro atrairá para cá mão de obra livre, imigrante, branca, europeia. Não serve qualquer mão de obra. Já que eu tenho que substituir o escravo, nós vamos substituí-lo por mão de obra branca, por mão de obra europeia. Vigora nesse tipo de opção as correntes raciais, né? As doutrinas raciais do final do século XIX, né? De darwinismo social, de eurocentrismo, de etnocentrismo, até mesmo de eugenia mesmo. Aqui no Brasil, o processo de embranquecimento da população brasileira, ou branqueamento, tanto faz. A ideia era atrair imigrantes europeus brancos que pudessem substituir a mão de obra escrava por uma mão de obra supostamente mais qualificada, mão de obra livre, e ao mesmo tempo melhorar a raça, né? Diminuir no Brasil a mestiçagem, que sempre foi muito mal vista pelas correntes raciais daquele contexto e até posteriormente. Então a ideia era trazer o maior número de trabalhadores brancos, de imigrantes brancos,
para promover o branqueamento ou o embranquecimento do Brasil. Isso, claro, tornaria o Brasil um país melhor. Então é a mesma doutrina, por exemplo, que o Hitler desenvolverá na Alemanha e na Europa nos anos 30 do século XX, no final dos anos 30 no século XX, percebe? Então não há muita diferença. Beleza? Então a ideia era essa, era trazer mão de obra imigrante para substituir a mão de obra escrava, tá? E ao mesmo tempo promover o processo de embranquecimento do Brasil. Tudo bem? Muito bem, para atrair esse imigrante, a coroa brasileira, Dom Pedro II, vai adotar a chamada Lei de Terras, a Lei de Terras de 1850, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, que é o nome do parlamentar que propôs esse projeto. Ora, o que a Lei de Terras estabelece? A Lei de Terras estabelece o acesso à terra, né, para os imigrantes. É o seguinte, a Lei de Terras ela tem dois aspectos. Lá fora, na Europa, ela será veiculada, ela será divulgada, propagandeada como Lei de Doação de Terras. O que o imigrante vai receber lá na Itália, na Alemanha, principalmente, esses dois grupos, até porque italianos e alemães estão em processos de unificação, e essas guerras de unificação têm criado uma série de dificuldades para camponeses italianos e alemães, por isso eles olham para o Brasil com mais, digamos, atenção do que outros trabalhadores da Europa. Não que outros não tenham vindo, mas principalmente italianos e alemães. Mas enfim, então como é que a Lei de Terras é veiculada lá fora? Ela é veiculada como uma lei de doação de terras. Para todos os efeitos, o governo brasileiro estaria doando terras. Então, se a família de imigrantes quisesse vir para o Brasil, chegando aqui, eles se tornariam donos de uma fatia, de uma parte da terra, para que eles pudessem cultivar e levar a sua vida normalmente. Tá claro? Inclusive, a própria viagem, o transporte desse imigrante seria arcado pela própria coroa portuguesa. Até isso se pagava. Né? Então, famílias, milhares de famílias italianas e alemãs, principalmente, vieram para o Brasil nessa perspectiva, tá? De que seriam donos de terra. Perfeito? Serão donos de terra? Não. Quer dizer, na verdade, depende. A maioria esmagadora desses imigrantes desembarcavam na região sudeste, principalmente em São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro, né? Para trabalhar nas lavouras de café. Então, esses imigrantes, que representam a maioria dos que chegaram no Brasil nesse momento, né, motivados pela possibilidade de serem donos de terra, desembarcando em São Paulo para trabalhar nas lavouras de café, via de regra, não se tornarão donos de terra. Né? Na verdade, eles foram enganados, eles foram ludibriados, porque quando eles chegam aqui, eles percebem que a terra era vendida, ele só adquiriria a terra através da compra e o preço era caro. Né? E o que ele vai ganhar trabalhando como, né, nas lavouras de café, com sua mão de obra, é muito barato, é um valor irrisório, mal dá para ele sobreviver. A bem da verdade, esses imigrantes foram enganados, eles terão condições de vida muito precárias, análogas à escravidão. Aqueles que puderem voltar, conseguirem pelos seus próprios meios voltarem para os seus países de origem, voltarão. Outros que não conseguem voltar, mas que não toleram mais o trabalho no campo, que é semi-escravo, vai migrar para as cidades e vai compor a base do operariado urbano, que começa a surgir ali a partir de 1860, 70 no Brasil. Tá? Inclusive levando para o seio desse operariado ideologias advindas dos operariados europeus, como socialismo, anarquismo, coisa do gênero. Né? É o que vai dar origem lá na frente no movimento aqui no Brasil chamado anarcossindicalismo. Então esses imigrantes que vão para a região sudeste, via de regra, eles não vão se tornar donos de terra, porque eles estão sendo inseridos numa realidade de plantation, né? Monocultura, latifúndio, agroexportação. Então, a chance deles se tornar dono de terra é muito pequena. No máximo, eles se tornam um parceiro, sistema de parceria, um meeiro, né? Onde o dono entra com a terra, ele entra com o trabalho e a produção é dividida meio a meio, meeiro. Um parceiro, um meeiro, na melhor das hipóteses, um arrendatário, aqueles que têm algum recurso conseguem arrendar, alugar uma parte da terra para produzir, ou
na pior das hipóteses, um agregado, aquele que depende exclusivamente do dono da terra, do coronel, e leva uma relação de agregado, né? Então, a condição desse imigrante no Sudeste é assim, um ou outro, né, contra tudo e contra todos, consegue se tornar dono de terra, mas a maioria não. Agora, um grupo de imigrantes vão para o sul do Brasil, para a região sul do Brasil, tá? Esses imigrantes que se destinam ao sul, estes têm uma maior possibilidade de serem donos de terra e serão. Porque no sul, o objetivo do governo brasileiro não era a exploração, era o povoamento. O sul é uma região com uma baixíssima densidade demográfica e uma região muito estratégica, porque faz fronteira com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, com a Bacia do Prata, né? Então, para ocupar essa região, tá? Que é muito estratégica e que com uma baixíssima densidade demográfica, Dom Pedro II oferecerá condições para que os imigrantes que se destinam ao sul, né, que se destinem ao sul, tenham de fato acesso à terra, tá? Então, depende a pergunta. O imigrante vai ser dono de terra? No Sudeste, via de regra, não. No Sul, sim. Porque no sul vão vigorar minifúndios, policultores, voltados para o mercado interno e na agricultura familiar. Tá? Minifúndios e não latifúndios, policultores e não monocultores, direcionados para o mercado interno e não para o mercado externo, baseados na chamada agricultura familiar. Tá certo? Inclusive, até hoje, grande parte dos alimentos que nós temos no mercado interno advém do sul do país, fruto dessas propriedades aí familiares, né? De laticínios, de uma série de produtos que chegam às nossas prateleiras, chegam às nossas mesas. Tá legal? Outro comentário que eu faço é uma análise de longo prazo. Olha só o impacto socioeconômico que o latifúndio gera e o impacto socioeconômico que o minifúndio gera. Enquanto no latifúndio você tem uma concentração da terra e da riqueza, isso implica grandes bolsões de pobreza, né? Quando você olha regiões como Rio de Janeiro, São Paulo, né? Belo Horizonte e tal, o sul, por minifúndio, agricultura familiar e um acesso mínimo que seja à terra, você começa a ver, ou você percebe, resultados socioeconômicos melhores, que é o caso de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma das explicações, né, que você pode utilizar para que nós possamos analisar o desenvolvimento socioeconômico. Não é que não haja pobreza, não é que não haja injustiça social no sul do país, mas ela é mais, digamos, diluída do que você vê nos grandes centros do Sudeste. Tá? Muito bem, todas as outras formas de acesso à terra ficam suspensas com a nova lei de terras. Tá? Então, a nova lei de terras agora, que parecia ser uma lei de regulamentação da terra, é, na verdade, uma lei tem dois propósitos. O externo, atrair mão de obra, imigrante, que eu acabei de falar, e o interno, impedir o acesso, né, de escravos, ou de ex-escravos, melhor dizendo, à terra. Porque uma coisa, 1850, é você já começar a admitir o fim da escravidão com a lei Eusébio de Queiroz, ou pelo menos o tráfico negreiro, né? Uma coisa é admitir o escravo, ex-escravo. Outra coisa é admitir o ex-escravo dono de terra, nem pensar. Porque aí você mexe em toda a estrutura, não só econômica, mas na estrutura de poder. Claro, o que faz o senhor, ou o que faz do senhor, vírgula, senhor, ele ter a posse da terra e o outro não ter. Se o outro tem a posse da terra, seja o outro quem quer que seja, a relação de senhorio, ela se desfaz. Né? Então, o principal objetivo é dificultar o acesso à terra, tanto para imigrantes que foram enganados, quanto para ex-escravos. Tá? Como consequência, a terra passou a ser vista como mercadoria, o processo de compra acabou gerando concentração de terra nas mãos dos grandes fazendeiros. Perfeito? Tá? Então, temos aí as consequências da lei de terras, a vinda de imigrantes para o Brasil, as razões da vinda desses imigrantes. Então, eu digo, primeiro, italianos e alemães, tá? Por causa das guerras de unificação, portugueses, que sempre continuaram a vir para o Brasil
desde que a família real veio para cá, são as grandes colônias, inclusive a colônia portuguesa é a maior do Brasil, então você tem portugueses, italianos, alemães, né? Mais tarde você tem espanhóis, poloneses, e já na virada do século, ali 1903, 1905, uma das últimas colônias dessa primeira onda migratória, que é a colônia japonesa, né? Japoneses, que esses sim terão muito mais dificuldades em se inserir na realidade brasileira, seja pela língua, seja pela cultura, seja pela tradição, seja pelos hábitos alimentares, seja pela religiosidade. É bem mais difícil a colônia japonesa, mas o Brasil tem essa capacidade, né? O Brasil tem a capacidade de abraçar todo mundo, né? Hoje você tem aí uma comunidade japonesa bem arraigada no Brasil, e com traços muito fortes, inclusive na culinária brasileira, né? Perfeito? Então, beleza. Hoje nós falamos aqui ainda da questão dos imigrantes e um pouco sobre a economia do Brasil no segundo reinado. Tranquilo? No próximo encontro, a gente vai falar sobre as questões externas, que envolvem as guerras platinas e principalmente a Guerra do Paraguai. Então, percebendo a questão do tempo aqui, nós não teremos 3, nós teremos 4 aulas de segundo reinado, porque a primeira e a segunda, que eu já termino aqui agora, foram para falar das questões políticas, econômicas e sociais. A próxima eu falo aí sim das guerras e a última eu falo sobre a crise do sistema do segundo reinado. Perfeito? Um abraço para você, bons estudos e até a próxima.